Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Feliz ano novo para todo mundo que está aqui. Feliz ano novo para você que está nos assistindo aí. Hoje pela manhã já tivemos a oportunidade no primeiro culto de falar sobre foco espiritual para alcançarmos as bênçãos de Deus no próximo ano. E eu quero falar agora nessa oportunidade sobre reacender a nossa paixão por Deus. Reacender a nossa paixão por Deus. Nesse ano, o seu amor por Deus aumentou ou esfriou? Como é que você está terminando o ano? Pela cara aqui, está mal. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos o quê? Esfriará. E a nossa tendência natural, como crentes, natural, nossa natureza pecaminosa, é que o nosso relacionamento com Deus vai se esfriando, nosso amor por Ele. Eu quero ler dois textos, dois versículos. O primeiro está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E o outro é Marcos, capítulo 12, versículo 30. Só para explicar o que Deus quer de mim e de você nesse novo ano. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O que diz aí? Vamos ler juntos? O que diz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, da tua alma e de toda a tua força. Observe bem, de toda, de todo. Ele usa aí coração, alma e força. Mas vamos para o texto grego, que aqui nós estamos no texto hebraico. Vamos para o texto grego, que está lá em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesus, então, vai citar esse texto. E vamos ler juntos, 12, 30, o que diz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Preste atenção que foi acrescentado aqui no texto grego, de todo o teu entendimento. E a ideia aqui é que a palavra alma, ela se desdobra. E a linguagem de alma e de entendimento significa que Deus, Ele está não exigindo de nós uma mera obediência a esse mandamento, mas o que Ele está pedindo aqui é que nós o amemos de forma tão apaixonada, tão intensa, que envolva todo o nosso ser. Essa é a exegese do texto. Então Deus quer que neste ano que vai começar, que neste ano que está encerrando, que você o ame de forma apaixonada, intensa. Provérbios 23, versículo 6. Filho meu, dá-me o teu coração. E é no coração
que está a sede da paixão, do entendimento, da alma, da força. Significa, quando Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o tudo de todo o vosso coração para com o Senhor. Significa que a nossa relação com Deus se estabelece através de um afeto, de um sentimento de intensa paixão, de intensa paixão. Põe no Google aí, apaixonado por. Apaixonado por. Põe assim no Google. Aí você vai encontrar gente apaixonada por cachorro. Gente apaixonada por esporte. Gente apaixonada por cinema. Gente apaixonada por moda. Gente apaixonada por viagem. Gente apaixonada por bicho, por jogo, por comida, por bebida. Parece que o que é proibido é ser apaixonado por Deus. E o que Deus pede de mim e de você é que nós sejamos fervorosamente apaixonados por Ele. E eu queria colocar para vocês, aqui nesta manhã, 5 coisas que nós devemos fazer para aumentar essa paixão. Aumentar essa paixão. Em primeiro lugar, primeiro passo para você aumentar a sua paixão por Deus, o seu amor por Deus, é que você precisa investir no seu relacionamento pessoal com Ele. Significa que você tem que ter agenda para Deus. Faça um balanço do tempo que você gastou este ano lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus em particular. Preste atenção, se não há espaço na sua agenda diária para a vida devocional, claro, o seu amor vai o quê? Esfriar. Esfriar. Tempo e administração de tempo é prioridade. Por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensinar a contar os nossos dias não é você contar no calendário. Significa, administre, faça a remissão do seu tempo. Administre, porque há tempo para todo propósito. Se você estabelece aí um foco, uma intencionalidade, uma prioridade, você vai ter tempo. Tem muita gente que está terminando o ano esgotado, porque trabalhou tanto, está encerrando o ano esgotado. E quando você está esgotado, claro, que o seu amor também o quê? Esfria. Esfria. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, um texto muito clássico, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10.
Diz, o versículo 40, diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada o quê, hein? Muitos o quê? Serviços. Quem está ocupado em muitos serviços, não está tendo tempo o quê? Para orar. Ler a Bíblia, está aos pés o quê? Do Senhor. E veja bem, o texto aí é bastante claro. Porque ela se agitava e ela se aproxima de Jesus e disse assim: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, dê uma ordem para que ela venha o quê? Me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas o quê? Com muitas coisas. Você esse ano foi uma Marta, não uma Marta Rocha, que você é feio. Mas você teve uma atitude de Marta, você se ocupou, você... Porque hoje as pessoas se dividem. Aquelas que estão muito ocupadas e a outra metade que precisa o quê? De ocupação. E é tão interessante porque Jesus diz: andas inquietas e te preocupas com muito, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será o quê? Tirada. Essa parte que não lhe será tirada, ou seja, essa parte que não se perdeu, o que se perpetuou, foi o tempo que você gastou aos pés o quê? Do Senhor Jesus. Tempo com Deus não é tempo perdido. Tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de investimento no seu relacionamento com Deus, não é tempo perdido. Então, se você quer, preste atenção, se você quer reacender essa chama do amor, da paixão por Deus, você precisa investir no seu relacionamento pessoal, o quê? Com Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz a Timóteo: exercita-te pessoalmente o que? Na piedade. Você gastou mais tempo na academia esse ano do que aos pés de Jesus. Você está bonitão, sarado, merece até uma tatuagem. Mas a sua vida com Deus, ó, exercita-te pessoalmente no seu relacionamento com Deus, da sua vida com Deus. Como é que você quer amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que você quer amar a Deus apaixonadamente, se você não gasta tempo com Deus? É assim ou não é? No seu casamento, quando o amor esfria, a primeira coisa que você observa é que você não está dando o quê? Tempo no seu relacionamento. Porque não há amor que sobreviva se não houver o quê? Intimidade. Intimidade. Então, que seja o projeto de Deus para você esse ano, para a sua vida. Eu quero me apaixonar mais por Deus. Eu quero que o meu amor aumente. E para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Investir no meu relacionamento. A minha agenda vai estar aberta e de uma forma priorizada para eu gastar mais tempo com Deus na minha vida pessoal. Segunda coisa que você deve fazer é você deve buscar a santificação. Preste atenção, gente. O que mina o nosso amor é o pecado. O pecado destrói a nossa comunhão com Deus. O pecado traz tristeza para a nossa vida. O pecado rompe a nossa comunhão com Deus. E talvez você esteja encerrando o ano com pecado na sua vida. Você está odiando seu cunhado, sua sogra, seu colega de trabalho.
Você está encerrando o ano com amargura no coração, com ressentimento. Então preste atenção, onde há pecado, não há amor, porque o pecado destrói o amor. Quando a gente estuda o pecado original, e diz que quando o homem pecou, o pecado entrou no homem, na raça humana, na espécie humana, a primeira coisa que o pecado trouxe foi justamente a destruição do nosso amor por Deus. O amor que era vertical, ele se volta para dentro. Eu passo a não amar a Deus, não amar ao próximo, eu posso amar a mim mesmo. E aí você diz, pastor, mas olha, a gente trabalha muito na igreja com pecados de adultério, de roubo, de beber disso, daquilo, pecados de cunho moral, mas há pecados tão sérios, mais sérios na nossa vida, que é o pecado de amar a mim mesmo, o pecado da soberba, o pecado de achar que eu sou prioridade, orgulho. Abra a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos ler juntos, bem forte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O que diz aí? Vamos juntos? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda o quê? Impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor o quê? De Deus. Presta atenção que essa linguagem aqui, purifiquemos de toda impureza, é uma linguagem que vem do mundo higiênico. É limpeza, é banho de purificação. Então, por favor, não vai tomar banho de arruda, nem de sal grosso, nesse fim de ano. Você tem que buscar um banho de purificação, o quê? Espiritual, está aí no texto. Impureza tanto da carne, quanto o quê? Ou seja, pecados externos e pecados o quê? Internos. Você precisa de um banho de purificação, de limpeza. Isso se dá num processo que é de santificação. Santificação. Se você for para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e o quê? E honra. Lê comigo 1 Tessalonicenses 4, 7. O que diz lá? O que diz? Porquanto Deus não nos chamou para, e sim para o quê? A santificação. Então Deus nos chamou para uma vida de amor, para um relacionamento amoroso com Ele, intenso, aquecido, fervoroso. Mas quando o pecado entra, o pecado suja esse relacionamento, o pecado destrói essa comunhão. O pecado vem trazer justamente o esfriamento espiritual, o afastamento, o rompimento da intimidade. Se você for, por favor, para Hebreus capítulo 12, no versículo 14, o autor sagrado diz assim: segui a paz com todos, mas não somente seguir a paz com todos, diz assim, e a santificação, sem a qual ninguém verá o quê? O Senhor. Ninguém verá o Senhor significa, ninguém vai ter relacionamento, ninguém vai contemplar Deus, ninguém vai ter intimidade com Deus, ninguém vai ter um amor aquecido por Deus, se você não buscar o que? A santificação. E essa palavra seguir aqui,
no grego, não é seguir simplesmente, mas é perseguir. É colocar como, estabelecer como projeto, como alvo, de forma intencional, de forma... Você sabe que a santificação posicional, Deus nos deu essa posição, mas a santificação processual, ela exige a minha participação. Deus opera em mim o querer e o realizar, e eu tenho que me esforçar, eu tenho que me colocar diante de Deus, nessa busca, para que essa santificação e essa purificação aconteça. Então, como reacender a chama do amor por Deus? Primeira coisa que você tem que fazer, qual é? Invista na sua vida o quê? Devocional. Segunda coisa, persiga a santificação. Terceira coisa, utilize os seus dons e talentos espirituais. Utilize os seus dons e talentos espirituais. Se você abrir a Bíblia lá, em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai descobrir, 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um o quê? Individualmente. O que ele distribui como lhe apraz? Os dons espirituais. Esses dons são capacitações espirituais que Deus deu para você após a sua conversão. E esses dons devem ser usados para edificação espiritual, tanto sua quanto do corpo de Cristo. Mas veja mais o que Pedro diz lá, 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Eu queria que você fosse lá e visse algo fantástico que Pedro coloca aqui para mim e para você. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos juntos? O que diz aí? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas essas coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, o quê? Amém. Preste atenção, gente. Você não pode manter o seu amor por Deus se você não está desenvolvendo e praticando na sua vida pessoal, na sua vida comunitária, como igreja, como membro do corpo de Cristo, se você não está exercitando os seus dons, se você não está envolvido no serviço ao próximo. Veja bem, irmãos, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa esfria no seu relacionamento com Deus, no seu amor para com Deus, é que ele não trabalha na igreja. Ele não está envolvido em nada na igreja. Ele não serve a Deus em nada. A igreja para ele é vir aqui para o culto. Tem crente hoje que gasta grande parte do seu tempo hoje assistindo vídeos. Assiste Augusto Nicodemo, John Piper, John MacArthur, não sei quem. Faz curso online, curso disso, curso daquilo. Agora só não trabalha na igreja, é um vagabundo. Ele não faz nada. Ele não serve a Deus na igreja. Ele não desenvolve o dom que Deus deu para ele. Ele não desenvolve os talentos que Deus deu para ele. Como é que você vai ter experiência com Deus, de relacionamento, de Deus, experimentar os prazeres de servir a Deus
de ser usado por Deus, se você não faz uso dos recursos espirituais que Deus lhe deu. Você chega aqui só o pó da rabiola, porque você passa o tempo todo no seu trabalho buscando alcançar metas que o seu chefe estabeleceu, que a sua empresa estabeleceu. Você vive aí nesse redemoinho do dia a dia da vida, e você não está preocupado com isso. E aí você vai se tornando assim uma espécie de sorveteriano, picolé espiritual, um sorvete. Você é gelado. Você é insensível àquela pessoa que sofre, você é insensível às necessidades do reino de Deus, você não tem sentimento, você não tem sensibilidade espiritual, porque você não entendeu ainda, você não entendeu, que Deus salvou você para servir, que Deus deu dons espirituais para você trabalhar para a edificação do corpo, da igreja de Cristo. Preste atenção. Tentar sintetizar aqui numa frase. Se você não usa os dons e os talentos que Deus lhe deu, o seu amor por Ele esfria e congela. Não diga amém não, tá? O que você fez por Deus? O que você trabalhou esse ano pela edificação do corpo de Cristo? Qual foi a sua contribuição? Você orou? Você contribuiu? Você participou? Você serviu? O que você fez? Ah, você estava ocupado com o seu cachorro, né? Eu amo plantas, pastor. Coisa linda. Eu amo bicho. Tem gente que ama agora cactos. Irmãos, o que tem de crente amando, colocando as suas afeições em coisas que não satisfazem. Mas quando você põe o seu amor, quando você tem intensidade na sua afeição para com Deus, pode ter certeza. Pode ter certeza. Invista tempo no seu relacionamento com Deus. Busque a santificação. Utilize os seus dons e talentos espirituais. Quarto lugar, relacione-se com pessoas que têm paixão por Deus. Eclesiastes capítulo 4, veja lá. Eclesiastes capítulo 4, versos de 9 a 12. É um texto que é muito usado em casamento, mas esse texto não tem nada a ver com casamento. Eclesiastes capítulo 4 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu quê? Trabalho. Melhor é dois do que ser um, porque se um cair, o outro ajuda o que? A levantar. Meus amados irmãos, como é que você vai aumentar o seu amor por Deus, andando e convivendo, e se relacionando, e tendo comunhão com pessoas que estão nas trevas? Porque as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não se relacionam com Deus, a tendência dela é tirar você da igreja, é fazer com que você se afaste das coisas de Deus. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e as más companhias levam você a afastar-se de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? E tem uns crentes que dizem assim: pastor Arivaldo, a igreja está cheia de hipócritas. Parabéns, você descobriu o mundo.
Não é a igreja que está cheia de hipócritas. O mundo é hipócrita. A igreja é apenas o quê? Um espaço do mundo. Mas a igreja é uma comunidade de hipócritas que está tentando lutar contra a sua o quê? Hipocrisia, as suas incoerências. Agora, você pode ter certeza que você não vai encontrar palavras de graça e de encorajamento fora da igreja. Se você for compartilhar com uma pessoa que não conhece a Deus no seu trabalho, sobre o seu casamento, sobre uma crise, a pessoa vai dizer: separe, se divorcie, arrume outra mulher. Você chega na igreja, não. Você diz: não, rapaz, tenha paciência, não vamos orar. Ela é assim mesmo, olha, a minha dá trabalho também, mas olha, tem graça para nós. É assim ou não é? Irmãos, presta atenção, a palavra de Deus nos mostra claramente isso. Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. O que diz lá a palavra de Deus? Esse texto é preciosíssimo, porque é uma palavra de encorajamento. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim: consideremos-nos também o que? Uns? Olha que coisa linda. Consideremos-nos uns aos outros, para nos, o que? Estimularmos ao amor e o que? Estimularmos ao que? Ao amor. Não estimulamos ao pecado, ao ódio, ao amor e às boas obras. Por isso, versículo 25, vamos ler juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia o que se aproxima. Presta atenção, você tem que buscar relacionamento, você tem que buscar companheirismo dentro da igreja. Quantos crentes aqui da igreja não participam do grupo pastoreio? Todo mundo que está participando dos grupos de pastoreio diz: pastor, esse grupo é uma bênção na minha vida. É ou não é? Quem participa aqui pode testemunhar, levanta a mão. Às vezes você chega detonado num dia difícil, você vai para a reunião do grupo ali, o pessoal ora, o pessoal chora com você, o pessoal anima você, encoraja você. Então preste atenção, você precisa se relacionar com pessoas que estão apaixonadas por Deus, pessoas que estão ligadas com Deus, porque são essas pessoas de Deus que vão fazer a diferença na sua vida. Irmãos, o pior castigo para o homem é a solidão. A solidão é fera, a solidão devora. Por isso que na prisão, quando um prisioneiro, ele merece ser castigado, além do fato de ele estar na prisão, ele é colocado onde? Em uma solitária. E você não vai amar mais a Deus se você não tiver gente do seu lado dizendo: vamos amar a Deus, vamos buscar Deus, vamos trabalhar para Deus. Então busque relacionamentos nesse ano, porque quando você busca relacionamento com pessoas de Deus, essas pessoas vão influenciar você, vão encorajar você. Último lugar. Quinto lugar. Qual é o primeiro? Invista no seu relacionamento com Deus. Segundo, busque a santificação. Terceiro, utilize os seus dons e talentos espirituais. Quarto, relacione-se com pessoas que têm paixão por Deus. Quinto lugar,
Saiba claramente qual é o propósito de Deus para a sua vida. Presta atenção. O psicólogo americano diz que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasce. O segundo dia mais importante da nossa vida é quando a gente descobre por que nós nascemos e para que nós nascemos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43, versículo 21. Eu quero que a igreja leia de forma pentecostal, tomando posse dessa bênção. Isaías 43, versículo 21. O que diz aí? Vamos lá, bem forte, que todo mundo achou? Ao povo que formei para mim, para celebrar o quê? Então presta atenção, você foi formado por Deus para ser de Deus. Você existe para Deus. Você não existe para você mesmo. Você existe para Deus. Você foi formado para Deus. E o propósito para o qual você foi formado por Deus é para que você celebre louvores o quê? A Deus. O resto na sua vida é resto. Breve catecismo, pergunta primeira: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e o que? Gozá-lo, desfrutá-lo para sempre. Você tem um propósito de Deus, estabeleceu esse propósito para a sua vida, meu irmão. O propósito da sua vida não é ganhar dinheiro. O propósito da sua vida não é você ter fama, ter títulos. O propósito de Deus para a sua vida é que através daquilo que Deus te dá e daquilo que você é usado por Deus, isso gere glórias, louvores ao nome de Deus. Está certo? Então nós temos um cientista que está entre os melhores do mundo, mas se ele não entender que isso é para a glória de Deus, se ele for tomado por soberba, a Bíblia diz que a soberba precede o quê? A ruína. Tudo que Deus faz, tudo que Deus nos dá, é para que nós façamos o quê? O celebremos. O celebremos. É dele, por ele e para ele todas as coisas. A vida sem propósito, ela é trivial, ela é fútil, ela é sem significado. Paixão e propósito andam juntos. Quando você acorda de manhã, pula da cama e você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, você vai trabalhar, você vai servir, você vai empreender, você vai ganhar. Se você entende que isso faz parte do projeto de Deus, do propósito de Deus, a vida é diferente. Vocês estão entendendo ou não? Quando você tem um propósito claro, isso lhe dará paixão por Deus, paixão pelas pessoas, paixão pela vida. Santo Agostinho diz que quando você descobre que a vida é um presente de Deus, você não fica reclamando da vida. Quando você descobre, presta atenção, Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andemos o quê? Nelas. Você acorda de manhã dizendo: hoje eu vou cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para a minha vida. Amém? Isso aí vai o quê? Aumentar a sua paixão o quê? Por Deus. Naquele livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito, ele diz que uma vida com propósito tem 5 áreas, 5 princípios. Primeiro, você foi planejado para agradar a Deus.
Segundo, você foi formado para a família de Deus. Terceiro, você foi criado para ser semelhante a Cristo. Quarto, você foi moldado para servir a Deus. Quinto, você foi feito para uma missão. Uma missão. Você acorda de manhã e diz: Senhor, eu tenho uma missão. Lembra que Jesus Cristo, na oração sacerdotal, disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para eu fazer. Qual é a obra que Deus deu para você fazer, meu irmão? Tenha isso claro na sua mente, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Concluindo, fuja daquilo que esfria o seu amor para com Deus. Fuja do pecado, fuja das más companhias, fuja da preguiça, da inércia, fuja de uma agenda onde Deus não tem espaço, não tem prioridade. Invista a sua vida no relacionamento pessoal com Deus. Amém?